Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Maria Eduarda, estudante de Engenharia da Computação, e hoje a minha equipe e eu iremos apresentar um pouco sobre os fundamentos e conceitos do MapReduce. Serão apresentados desde os tópicos de o que é o MapReduce, como que ele funciona e por que ele foi desenvolvido, até os tópicos de vantagens e desvantagens do seu uso, bem como por que ele pode ser relacionado à Data Science. Vamos lá então! Bom, antes de entendermos o porquê que uma técnica como essa foi criada, é fundamental contextualizarmos o que é o MapReduce. O MapReduce é um modelo de programação responsável por criar e executar aplicações. Essas aplicações são processadas de forma paralela umas às outras, para que a gente consiga processar um grande volume de dados armazenados em clusters. Essa técnica é adequada e indicada quando possuímos um grande problema que pode ser fragmentado e dividido em subproblemas. Com esses subproblemas, é possível processar e analisar os dados de forma paralela, ou seja, iremos tratar aquele grande conjunto de dados de uma forma muito mais inteligente. Vamos citar mais para frente que existem funções de map e reduce, mas que por enquanto eu posso citar que, como possuímos vários fragmentos de dados nesses subproblemas, é possível realizarmos essas funções de map e reduce ao mesmo tempo, cada uma no seu conjunto de dados. Dessa forma, é possível reduzirmos o tempo de processamento. O MapReduce foi desenvolvido como uma solução para o processamento de grandes volumes de dados, onde fragmentamos o grande problema em subproblemas e distribuímos esses subproblemas cada um em uma máquina, de forma que teremos diversas máquinas realizando o processamento de maneira simultânea. É interessante citar que, ao invés de dividirmos o processo em si em diversas etapas de processamento, iremos dividir a própria carga de dados. Ok. Agora que a gente já compreendeu sobre o que é a técnica de MapReduce, vamos entender mais sobre quando, como e em que contexto ela foi proposta. Que dificuldade ocorria em determinado momento para que se desencadeasse a pesquisa e o desenvolvimento do MapReduce. Bom, um dos grandes desafios computacionais da atualidade é armazenar, manipular e analisar, tudo isso de forma inteligente, grandes quantidades de dados existentes. Sistemas corporativos, redes sociais, sistemas de busca com acesso a bases de imagens, mapas, fontes, tudo isso produz junto um volume de informações muito grande, acima da capacidade de processamento realizada por tecnologias tradicionais. Com esse cenário de dificuldade, o termo de Big Data foi introduzido, definindo então essa realidade e descrevendo-a em termos de 3 Vs. O primeiro V, volume de dados em grande quantidade, quando estamos falando de um valor acima de terabytes. O segundo V, velocidade na criação e captura de dados brutos. O terceiro V, variedade no formato de dados, já que eles podem ser estruturados, semi-estruturados, não estruturados ou até mesmo uma combinação de todos esses. Diante desse desafio, na primeira década dos anos de 2000, alguns pesquisadores e engenheiros da computação construíram e aprimoraram possíveis soluções para que se tornasse mais eficiente a análise de Big Data. Dentre esses pesquisadores, 2 engenheiros do Google, Jeffrey Dean e Sanjay Ghelmot, criaram e introduziram ao mundo a tecnologia de MapReduce, possibilitando então que pudéssemos otimizar o processamento e a catalogação desses dados. Interessante comentar que essa técnica deixou o sistema de buscas do Google muito mais rápido de como ele era anteriormente. Não só proporcionou rapidez ao sistema, como auxiliou na redução de custos da empresa,
já que a distribuição dos dados poderia ser feita em diversos computadores de baixo custo, que são consequentemente mais baratos, sobrando então dinheiro para outros focos de investimento ligados à infraestrutura da empresa. Os engenheiros responsáveis pelo MapReduce apresentaram a sua criação ao mundo por meio de um artigo publicado em 2004. O artigo, muito interessante e utilizado para a pesquisa desse vídeo, por sinal, leva o nome, traduzindo ao português, de MapReduce, processamento simplificado de dados em grandes clusters. Ok, e qual era o principal objetivo com o desenvolvimento e a aplicação dessa tecnologia? Bom, conforme um conjunto de dados aumenta, é muito comum uma equipe encontrar problemas com essa abordagem. Problemas como falta de memória, longos períodos de processamento, falha de servidores, entre outros. É justamente pensando em evitar esses problemas que podemos utilizar o MapReduce. Bom, agora nessa parte a gente vai entender um pouquinho do funcionamento por baixo dos panos do nosso MapReduce. Tendo em vista que a gente já entendeu tudo, a lógica, porque ele foi desenvolvido, entendeu um pouco da sua história e etc., a gente vai entender como ele funciona de fato. Então, no nosso MapReduce, a gente pode dividir ele em 4 etapas, né? Sendo que a última a gente pode executar ou não, e eu vou explicar um pouquinho sobre por que ela é opcional. A gente pode considerar que o MapReduce ele trabalha com um exemplo, eu vou dar para vocês, que seria o JSON. Então, ele trabalha com um conjunto de dados que ele vai gerar um conjunto de chave e valor. Então, estilo JSON que a gente conhece ali do JavaScript, ele vai gerar um conjunto de chave e valor da mesma forma. A primeira etapa que a gente tem ali é o nosso mapper, que ele vai ser uma parte do programa, né, que ele vai receber uma entrada e vai produzir aquele conjunto de pares intermediários, de chave e valor. A biblioteca do MapReduce ela vai agrupar todos esses valores intermediários e vai associar a uma mesma chave intermediária. Depois que ele fizer essa associação, ele vai passar para o nosso shuffler, que é a segunda etapa. Aqui a gente vai classificar e consolidar o nosso valor. Nessa etapa, os valores vão ser agrupados com chaves semelhantes, né? Então, ele vai procurar também por valor duplicado. Então, ele vai fazer uma varredura, vai pegar quem é duplicado, vai descartar e vai continuar agrupando os que são diferentes. Ele vai organizar também chave e valor, mas diferente da primeira etapa, agora ele vai indicar um intervalo e não conteúdo de registro. Depois que o shuffler completou a sua tarefa, ele vai passar essas informações para o reducer. Que esse cara ele vai pegar todas aquelas informações que veio da primeira e da segunda etapa e ele vai combinar elas em um único diretório de saída. Então, toda a nossa informação ela vai ser verificada pelo reducer, ela vai ser combinada e vai retornar uma saída unificada de todas essas informações. E por último, a gente vai ter o combiner, que ele tem a responsabilidade de otimizar o desempenho na etapa do mapper. A saída do mapper ela vai ser examinada a nível do nó. Então, cada execução ele vai perceber se tem uma duplicada ou não e vai remover ela para a gente não ter que ficar lidando com dados repetidos futuramente. Então, ele vai lá, remove e isso vai fazer com que a gente ganhe um pouco de tempo, né? Agora, eu posso explicar um pouquinho mais a fundo sobre essas 4 etapas que a gente pode ir acompanhando pela figura. Então, a primeira parte a gente vai ter o programa do usuário, né, que ele vai dividir nossos arquivos de entrada em vários pedacinhos. Normalmente a gente vai usar 16 a 104 MB. Depois da separação, a gente vai iniciar muitas cópias do nosso programa em um cluster de máquina. Então a gente vai rodar várias cópias pequenas do nosso programinha que vai conter os nossos mappers, nosso reducer e etc. Então depois que a gente tem isso, a gente vai precisar de um programa mestre, que ele vai ser o responsável por distribuir os trabalhos para os demais programas. Então ele vai ser o cara que vai controlar todo mundo, ele vai decidir quem está fazendo tal coisa em tal momento e quem precisa de uma tarefa ou não. Ele vai buscar quem está ocioso e vai começar a atribuir as coisas para eles. Então depois que um trabalhador ele vai receber essa tarefa, né, de mapear, ele vai pegar aquele conteúdo, vai fazer aquela divisão que a gente comentou e tal, vai pegar as chaves e valores, vai fazer essa função, vai definir pelo usuário e tal,
ele vai fazer no caso, a definição dele é definida pelo usuário, né? Então o usuário escolhe o que vai acontecer com aquelas informações, eu não tinha comentado lá em cima, e esses pares de chaves de valor vão ser entregues para a função, para a próxima parte, né? Eles vão ser armazenados na memória, então eles vão ficar lá esperando alguém consumir eles. Aí o nosso mestre vai perceber que aquilo está pronto para ser usado em outra etapa, e ele vai buscar alguém que esteja ocioso. E os pares que são armazenados no buffer, depois eles serem reduzidos, né? Antes deles serem reduzidos, ele vai ser jogado no disco para que a gente não perca essa informação caso dê algum problema na memória. Depois que ele separou isso em regiões pequenininhas, em arquivinhos menores, ele vai pegar e vai encaminhar isso para um reducer. Quando o reducer receber essa informação do mestre sobre os lugares, ele vai lá, vai pegar aquele buffer e ele vai começar a aplicar aquela redução. Então ele vai fazer aquela redução, ele vai classificar as chaves e vai entregar para a próxima etapa que a gente comentou. Depois que ele iterar, ele fizer toda essa etapa, ele vai gerar como a gente comentou, ele vai gerar um conjunto de chave-valor maior, e nesse conjunto de chave-valor a gente vai ter aquela opção que seria agrupar todos ou deixar eles em arquivos menores. Se a gente optar por deixar eles em arquivos menores, a gente tem já estruturas que são capazes de lidar com esse tipo de arquivo, né? A gente vai conseguir trabalhar com eles de forma mais fácil e também menor, mas a gente também tem a possibilidade de juntar todos eles e fazer um arquivo maior. Aí vai de quem está desenvolvendo e de qual objetivo, né? Depois que tudo isso aconteceu, a gente vai gerar o arquivo final, né? E vai ter todas as informações ali para a gente poder extrair o máximo de informações possíveis, né? Para alguma tomada de decisão ou coisa desse tipo. Bom, agora eu vou falar o que é necessário para que a gente possa fazer o desenvolvimento do nosso MapReducer. Primeiramente, a gente precisa instalar algumas ferramentas. A primeira delas é o Python, que é por ela que a gente vai conseguir desenvolver toda a lógica do nosso MapReducer. Em seguida, a gente vai fazer a instalação do Hadoop, que é uma ferramenta que ela permite o armazenamento e processamento de um grande volume de dados. Esses dados eles são mantidos em um sistema de arquivos distribuído, HDFS. E por fim, a gente vai fazer a instalação de uma biblioteca Python chamada mrjob. Ela permite que os testes de códigos feitos em Hadoop sejam muito mais simples, porque ela não tem a necessidade de executar eles em um cluster, né? Eles podem ser executados localmente, sem que haja toda a complexidade de levantar a infraestrutura. Bom, agora eu vou falar da configuração e instalação do Hadoop. O primeiro ponto a ser lembrado é que o Hadoop ele deve ser rodado em um ambiente Linux, porque ele vai ser rodado em uma VM, porque ele vai ser escalado para vários clusters, certo? Validado esse ponto, o primeiro passo que a gente deve seguir é verificar se o Java está instalado na máquina. Caso ele não esteja, a gente tem que fazer a instalação do mesmo. Após a verificação da instalação do Java, a gente vai criar um utilizador de grupo no sistema para o Hadoop, usando o comando sudo_add_group. Após a criação do utilizador e do grupo no sistema para o Hadoop, a gente precisa fazer a instalação do SSH Server. Com isso, a gente vai usar o comando sudo apt-get install openssh-server. Feita a instalação do SSH Server, agora a gente vai passar a entrar com o utilizador Hadoop User. Com isso, a gente vai rodar o comando su-hadoop user. Após a gente ter entrado com o utilizador do Hadoop User, a gente vai criar uma chave pública SSH, usando o comando sshkeygen-t rsa-p. Tendo criado a chave pública SSH, a gente vai agora verificar a conexão para ver se ela está de fato funcionando. Com isso, a gente vai executar o comando ssh localhost. Tendo validado que a conexão SSH está funcionando, a gente pode rodar o comando exit para sair já da configuração do Hadoop. Agora que a gente já configurou nosso ambiente para rodar o Hadoop, a gente vai ver agora como faz a instalação do mesmo. O primeiro ponto é baixar o Hadoop. Com isso, a gente pode rodar o comando sudo wget-p e a URL que está sendo apresentada no vídeo. Tendo feito o download do Hadoop, a gente vai alterar o nosso diretório no terminal para o diretório do desktop. Em seguida, a gente vai executar o comando sudo tar e o nome do arquivo do Hadoop que foi baixado para que a gente possa fazer a descompactação do arquivo. Após fazer a descompactação, a gente vai mover a pasta do arquivo
para a pasta user-local-hadoop. Sendo movido o diretório do Hadoop, agora a gente precisa adicionar as variáveis de ambiente para que o terminal possa reconhecer os comandos do Hadoop. E para isso a gente vai rodar o comando sudo gedit.bashrc. Com isso vai ser aberto um arquivo de configuração, onde lá a gente vai poder colocar todas as variáveis de ambiente que o Hadoop necessita. Tendo feito a configuração das variáveis de ambiente e as outras variáveis necessárias pelo Hadoop, agora a gente pode startar os serviços que o Hadoop necessita usando os comandos start-dfs.sh e start-yarn.sh. Com isso, todos os serviços do Hadoop serão iniciados. Por fim, a gente chegou ao final da instalação do Hadoop, portanto agora a gente pode acessar a interface de gestão do Hadoop pela URL localhost 2.8088. Bom dia, eu sou o Lars e vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do MapReduce. Sua principal vantagem seria a facilidade da implementação, já que o programador não precisa se preocupar com a teoria de como funciona o processamento paralelo, visto que o próprio MapReduce lida com essa parte. O processamento paralelo faz a distribuição das tarefas e dados entre várias máquinas. Outra grande vantagem é poder suportar qualquer tipo de dado, o que traz uma grande vantagem visto que a maioria dos dados gerados atualmente são não estruturados. Devido ao MapReduce trabalhar com dados distribuídos em vários computadores, ele se torna menos suscetível a falhas de hardware, podendo se recuperar rapidamente se algumas das máquinas cair. A principal desvantagem do MapReduce seria o sistema mais lento que os outros concorrentes. O modelo de programação MapReduce tem sido amplamente usado com sucesso pelo Google para vários propósitos diferentes. Esse sucesso se dá por alguns motivos. Um desses fatores seria o modelo de fácil implementação e até mesmo programadores com nenhuma experiência em processamento paralelo conseguem estar aplicando este método. Em segundo lugar, uma grande variedade de problemas são facilmente resolvidos com cálculos em MapReduce. Por exemplo, geração de dados para serviços de pesquisa, classificação, mineração de dados, aprendizado de máquina, entre muitos outros sistemas. Então, por que utilizar o MapReduce no Data Science? Em Data Science, a gente acaba lidando com grandes conjuntos de dados. Esses grandes conjuntos de dados, se forem executados em uma única máquina, pode acabar demorando alguns segundos, minutos, horas, dias para serem calculados. Enquanto no sistema MapReduce você pode estar utilizando várias máquinas para otimizar o tempo e o uso dessas máquinas. E é isso! Finalizamos então a nossa apresentação sobre a introdução ao MapReduce. Agradecemos a atenção de todos até aqui. Esse vídeo foi produzido pelos alunos de Data Science do 6º semestre de Engenharia da Computação. Os alunos responsáveis pela narração e produção do conteúdo foram Alércio Marques Jr., Carlos Daniel Pasquale, Gustavo Alves de Souza e eu, Maria Eduarda Smith da Silva.